Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. E hoje a entrevista não vai ser sobre Terra Globo nem Terra Plana, hoje vai ser sobre teologia, né, dentro da área teológica. E dentro dessa área teológica, o assunto de hoje é escatologia bíblica. E eu estou aqui com o pastor Max Fabrício. Ele vai falar sobre um assunto que ele domina muito bem. Então, é um assunto também muito interessante, muitos gostam de saber algo sobre isso, né? Muitos fazem até especulações a respeito da escatologia, né? Do fim do mundo, do que está acontecendo na atualidade, que a Bíblia profetizou, né? Que foi descrito lá no livro de Apocalipse, né? Então, hoje, eu quero que você esteja comigo para aprender sobre o assunto. Ele vai dar uma aula aqui para a gente, certo? Então, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Deixe seu like, deixe seus comentários. Você que nos assiste do Facebook, seja muito bem-vindo. Você do YouTube, muito bem-vindo. E daqui a pouco eu vou cumprimentar o chat aqui, né, que vai chegando as pessoas. E eu vou rodar a vinheta e trazer o meu convidado aqui, o pastor Max, aqui conosco. E ele vai dar as boas-vindas aí a todos. Então, roda a vinheta. Olá, boa Fala, noite. pastor Max, tudo bem? Beleza? Tudo bem? Deus, da paz. É isso aí. Hoje eu estou aqui com o pastor Max. Eu e o pastor Max, nós temos nossas diferenças teológicas, diferenças de opiniões, né, de pensamentos, né? Mas isso jamais vai nos impedir de ter um bom relacionamento, uma amizade, uma troca de ideias. Sobre muitos assuntos temos em comum. Em muitos pontos, eu não faço questão nenhuma de entrar em atrito, em debate. Ainda mais agora que eu tenho o objetivo de introduzir no canal essa nova linha de entrevistas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou trinitário, né? Eu sou unitarista, porém, não terei problema algum em trazer um especialista aqui sobre a doutrina da Trindade para nos ensinar, para nos explicar como que é o entendimento da doutrina, de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição, da maneira que o convidado trouxer. Não vou entrar em debate, vou apenas ouvir, aprender, complementar com perguntas, trazer as perguntas do chat, quer dizer. Então, eu estou nessa linha aí agora, né? Então, eu convidei o pastor Max para que ele escolhesse um tema que ele gostaria de falar sobre o assunto aqui para a gente. Ele já esteve aqui no canal falando sobre Terra plana, mas hoje não é sobre Terra plana, e ele decidiu falar sobre a escatologia bíblica, sobre o Apocalipse, um tema muito interessante que aguça a curiosidade de muitos, né? As pessoas vivem buscando interpretar a realidade atual de acordo com o livro do Apocalipse. Então, por isso que é um livro que chama muita atenção, que é o livro mais lido, mais investigado, né, pelas pessoas hoje em dia. Então, eu vou cumprimentar o chat aqui, daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso bate-papo aí e a exposição que o pastor Max Fabrício tem para nós. Então, vamos ver quem está aqui conosco, tá? Elias Silva Moreira, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Marcos Paludo, uma boa noite. Marcos Paludo também já esteve aqui com a gente, o meu amigo, ótima pessoa também. Uma boa noite aí, Marcos Paludo. Marcos Cunha, seja muito bem-vindo, Marcos. Uma boa noite. A Silvana Ribeiro, minha esposa, está aí na moderação, né? Então, vai chegando o pessoal aí. Você que está nos assistindo, eu te peço a você que não fique no anonimato.
que deixe o seu comentário, seu boa noite, a sua saudação para todos aqui no chat. Tá? Existem muitas pessoas, estamos com 12 pessoas, 16 pessoas assistindo agora, e só alguns aqui comentaram no chat. Agora entrou aqui, ó, Daniel Buriol. Uma boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo. Você e toda a sua família, aqueles que estão assistindo contigo aqui a live. Então, deixa aí seu boa noite. Começou mais cedo hoje? Sim, hoje, excepcionalmente, a live está começando mais cedo, porque eu estou numa conexão com Portugal, onde o pastor Max mora. Então, devido ao fuso horário, lá já é uma diferença de 3 horas, né, pastor? Já deve ser umas 10 horas já, 10 e poucas já. 3 horas de diferença, lá já é tarde. Então, para que fique bom para todos nós, eu comecei mais cedo a live. Então, deixa aí seu comentário, uma boa noite aí. Victor Batista, boa noite, tudo bem? Isso aí, hoje é 3 horas de live. Dia de 3 horas. Vamos ver, né? Isso aí. Então, pessoal, vai chegando aí o povo, deixe seu boa noite aí, cumprimente o chat e assista aí conosco, que eu já vou começar aqui conversando com o pastor Max. Bom, pastor, queria que, primeiramente, o senhor fizesse uma introdução para nós sobre o estudo da escatologia, né, no cristianismo, o livro do Apocalipse, as linhas de interpretações assim que mais comuns aí, que o senhor conhece, e como que funciona, e o que você segue, né? Qual a sua linha, qual o modo que você lida com o livro do Apocalipse, né? E pode falar à vontade aí, fique à vontade. Uma boa noite. Obrigado pelo convite aí, né? Tá aqui mais uma vez no canal, já é a segunda vez, com um tema diferente, né? Então, escatologia, diferente do que o pessoal pensa, não é só o livro de Apocalipse, né? Escatologia, ele vai além do livro de Apocalipse. Então, hoje, para você estudar o tema escatologia, você tem que estudar boa parte da Bíblia. O pessoal, às vezes, desconhece, né? Então, o livro de Daniel, extremamente importante, profeta Daniel, profeta Jeremias, muito importante, Isaías, profeta Ezequiel, né, tem muitas passagens escatológicas. Na verdade, os profetas menores, os maiores, né? Todos eles têm passagem. Malaquias, né? Muitos deles têm muitas passagens escatológicas, né? Que falam sobre o fim dos tempos, né? Quais são os principais? Os principais são, né? Que falam mais. Eu creio que todos são principais, mas o principal é o livro de Apocalipse, né? Que acho que é o que todo mundo lê, porque o livro de Apocalipse ele é completamente dedicado ao tema. Mas o pessoal também acha que não, mas o livro de Daniel, do profeta Daniel, ele praticamente todo ele, ou quase todo ele, 80% do livro, é dedicado à escatologia. Inclusive até o próprio sonho de Nabucodonosor, que faz Daniel ascender, né, a governador ali da Babilônia. Né, o próprio sonho, Deus revela a Nabucodonosor os impérios do fim dos tempos. Então o livro de Daniel é basicamente quase todo dedicado ao tema, né, do fim dos tempos, que envolve o povo judeu. O povo judeu, né, ali na visão judaica, no livro de Daniel. Né? E o livro de Mateus, capítulo 24 e 25, né, especificamente, que a gente chama o Pequeno Apocalipse, Jesus fala sobre. Então, Lucas também 17, Lucas 21, tem outros textos também que a gente usa nos evangelhos. Né? Mas são livros que... Então, se você estudar escatologia, você tem que fazer uma junção de todos os textos, né, de todos os textos bíblicos, para poder entender um pouco da visão escatológica. Mas a questão tem várias linhas de interpretação. Né? Todas elas estão corretas e todas elas estão equivocadas em algum ponto, na minha opinião. Né? Uma opinião de quem estuda mais de 20 anos sobre o assunto. Então eu conheço praticamente todas as linhas. A historicista, a preterista, a futurista. Né? A historicista diz que ao longo da história já... Estou dando um resumo aqui, né? Não quero gastar tempo com essas linhas. Então fala que ao longo da história isso já se cumpriu várias vezes, essa profecia. Preterista diz já que se cumpriu no passado. Os futuristas creem que muita coisa ainda tem para se cumprir, né? Eu basicamente creio que as três estão corretas em algum ponto, porque a Bíblia ela é muito dinâmica com relação a isso. Não é algo estático.
né, que defenda um ponto de vista ali, acabou, não tem mais nada para acontecer, ou já aconteceu. Então, a gente tem que, para estudar escatologia de uma forma mais correta, estudar o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, e o que vai, né, o que a gente espera que vai acontecer no futuro. Então, aí o pessoal acha que eu sou futurista, né, mas não, eu creio numa junção perfeita das três linhas de interpretação, naquilo que a gente pode tirar de que é mais bíblico, né? Bom, aí tem também as linhas de interpretação com relação à tribulação. Aí, quando fala-se de tribulação, a gente vai mais para uma linha futurista. Então, dentro da linha futurista, alguns creem que, né, a tribulação são pré-tribulacionistas, ou seja, que nós vamos ser arrebatados, né, antes da grande tribulação. Outros que é mid-tribulacionista, que é, ou seja, no meio da tribulação, né, Deus vai trazer o livramento. Outros são pós-tribulacionistas, né? Todos eles pautados assim em fatos ali bíblicos, né, que realmente são coerentes. Eu já fui pré-tribulacionista, né? Eu hoje não me considero também um pós-tribulacionista, porque eu tenho um entendimento diferente do que é a tribulação. A grande tribulação, né? Que eu chamo, aí eles estão tentando inventar um nome para isso, né? Eu chamo de grande dia da ira do Senhor, que são as taças, né? E um tempo de tribulação, que são as trombetas, que é um tempo de sofrimento. E tem o princípio das dores também, que Jesus cita, que são os selos. Então tem que fazer um entendimento disso aí. Com o livro de Apocalipse, com Mateus, com o livro do profeta Daniel, para entender. E a outra questão também são os pré-milenistas e os amilenistas. E já é uma outra questão também futurista, né? O amilenista crê que não existe milênio literal, que o milênio não é literal, ele é simbólico. Aí é uma outra questão, né? Que eu concordo parte com o amilenista, mas eu não sou amilenista, né? Aí eles acham que eu sou pré-milenista, ou seja, que eu acredito. E tem os pós-milenistas também, né? Que é um grupo muito pequeno, mas a maioria é amilenista ou é pré-milenista. Que acontece, que crê no milênio literal, que realmente Jesus vai ter um reino físico por 1000 anos, né? Eu creio que Jesus vai ter um reino físico por 1000 anos, mas o que eu concordo com a milenista? Que Jesus já reina, como diz Atos capítulo 2, né? Que ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e está reinando. Então, Atos, né? A pregação de Pedro fala isso, né? Então, que ele já reina desde então, há 2000 anos. Só que ele reina, porém, não na plenitude, porque ele mesmo deixa a oração de Mateus capítulo 7, dizendo o quê? Pai nosso, que está no céu, que venha o teu reino na terra como ele é no céu. Então, ele deixou para a igreja implantar esse reino. Então, ou seja, nós ainda temos o encargo de trazer esse reino do céu para a terra. Então, o reino físico, ou seja, trazer o reino físico de Jesus para a terra, que eu creio que é o que vai acontecer. Vai ter um reino físico. Então, essas questões aí, né, que às vezes essas nomenclaturas atrapalham um pouco o entendimento, porque a pessoa fica muito presa nas nomenclaturas. E tem que entender um pouco de cada uma delas, para você entender uma forma de interpretação mais bíblica. Então, o que eu creio? Primeiro, eu não creio que o livro de Apocalipse, todo ele é simbólico. Então, eu sou mais para uma linha literalista, né? Tem muita coisa ali que é literal. Principalmente quando você se dá conta, né, que você foi enganado com relação ao formato da Terra, vamos dizer assim, né? Todo mundo já sabe, né, que eu creio que a Terra é plana, que eu não creio que a Terra é um globo. Então, começa daí a questão da ciência. Então, isso influencia na interpretação do livro de Apocalipse, porque transforma muita coisa que é vista como simbólica em literal. Mas a Apocalipse fala, o pessoal usa muito o livro de Apocalipse para simbolizar, para ser algo simbólico, né? Mas o que acontece é o seguinte: o livro de Apocalipse, quando o simbolismo precisa ser explicado, o próprio livro explica o que é aquele símbolo. Quando não há uma explicação para aquele símbolo, é porque a Bíblia já retrata aquilo, né, como um símbolo já bíblico desde Gênesis. E quando não há nenhuma retratação, é porque aquele símbolo é literal. Literal, é algo literal ali. Então não é mais um símbolo, é algo que é literal. Então, eu creio mais nessa linha literalista por conta dessas questões básicas, né? A questão de que a questão do globo, por exemplo, influencia muita coisa no quesito, quando você fala dos selos, quando você fala das trombetas e quando você vai falar das taças, né? A terra plana está né, tá implícita ali. Então,
não dá para você negar, né, quando fala que vai cair, né, coisas do céu, o céu vai cair, o sol vai se escurecer, a lua. Então tem várias vezes essa profecia, inclusive nos profetas. Jeremias tem essa mesma profecia, que envolve o céu, a lua e as estrelas, né, que o céu vai ser abalado. Tem 10 profecias na Bíblia, 5 no Novo Testamento e 5 no Velho Testamento, falando desse mesmo texto, com relação ao céu. Então, tudo isso para mim é literal, né? Não é interpretativo. Porque vai acontecer tal coisa, um eclipse. Não, é literal. Isso mesmo vai acontecer. Então, partindo da linha literalista, em alguma boa parte, não que eu não acredito que tem sim, que Apocalipse não tem símbolos, ou não tem nada simbólico. Pelo contrário, tem muito símbolo. Mas o símbolo é explicado. Por exemplo, sinal do dragão, de Apocalipse 12, ele explica que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então tá bem claro que o dragão vermelho ali e tal é o Diabo e Satanás. Ele explica o que que é. A besta, ele explica o que que é. Que a besta é um reino. A besta que é médio da terra, a berça que é médio do mar. Então ele explica o que que é a Babilônia, a cidade que domina sobre os reis da terra. Então quando o livro quer explicar aquele símbolo, ele explica o que que é o símbolo. Então não precisa inventar, né? Como eu falo, não precisa reinventar a roda se algo já está claro ali no texto. Eu não preciso buscar em outro lugar, porque o livro já está falando sobre aquele determinado assunto. Então, já para... Isso aqui é só a introdução, né? Já falei bastante. Mas eu Sim. queria aproveitar e comentar, então, algo que já está aí na mídia, né? Que está bombando aí, o pessoal está falando demais sobre a estátua da ONU lá, né, que representa, então, a imagem da besta. Você quer falar algo ou posso ir continuando aqui? Quer fazer Não, alguma pergunta, Isaías? na verdade, sim. Não. No caso, sim, eu só ia fazer, antes de entrar até nesse assunto da estátua, que o senhor não acha assim, que possa haver também em Apocalipse algo simbólico que o livro não trouxe a correspondência? Vou dar um exemplo. Você vê em Apocalipse 12. Lá diz que o dragão, o grande dragão de 7 cabeças, né, 10 chifres, ele é Satanás, a antiga serpente. Ele dá o significado. O que significa aquele dragão? Satanás, a antiga serpente. A antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Porém, existe ali uma mulher também, e fala que a mulher é vestida de sol, que tinha a lua, né, aos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, só que não dá esse significado a essa mulher. Então, o senhor não acha que também ela pode ser simbólica, apesar de o livro do Apocalipse não nos dar o significado direto, assim, apresentar, a mulher significar isso, aquilo outro, como a gente vê no caso da besta, né? Quando fala que as sete cabeças são 7 reis, 10 chifres e tal. Então, com relação à mulher, olha, Apocalipse 12 é um texto que muita gente acha muito complexo, porque às vezes nem quer tocar no texto de 12, porque eles têm o capítulo 12 de Apocalipse como um capítulo à parte. Você tem ideia? Existe seminário teológico de 2 anos só sobre Apocalipse 12. Olha que loucura. Caramba! Fazer um seminário de teologia 2 anos só para estudar capítulo 12 de Apocalipse. Né? Porque há muita controvérsia sobre ele. Para mim, eu acho que não é muito controverso. Por quê? Porque tem outra referência, né, que mostra, toda vez que fala de mulher na Bíblia, a questão da mulher, aponta para a nação de Israel. Aí quando você vê a simbologia da mulher, que tem uma estrela, são 12 estrelas, sol e lua, aonde você acha outro texto que tem 12 estrelas, sol e lua? No Velho Testamento. A gente tem que pegar de referência os primeiros textos, né? Hermeneuticamente falando, a gente tem que ir atrás de algum outro texto bíblico que é primeiramente mencionado, que fala sobre o assunto. Então, esse texto está no livro de Gênesis, né? Quando o sonho de José, né? Passou, acho que acabou agora a série de Gênesis, né? Na Record. Então, ele mostra ali o sonho de José, né? Sol, a lua e 12 estrelas se dobrando diante de José, né? Se dobrando, eles rendendo. Mas você tem que entender aquela simbologia. Sol e lua, as estrelas representam o quê? Toda a descendência de Israel, do povo de Israel, que é descendente de Abraão. Ele está falando da descendência do povo escolhido, de Israel, não só, vamos dizer assim, do povo israelita, no sentido que é só eles, né? Porque a igreja, então, passa a estar inclusa nas promessas de Israel. Né? A igreja está inclusa nas promessas de Israel. Até porque o livro de Apocalipse, né, que é onde está o texto,
foi escrito para a igreja. Você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está referindo os textos às igrejas, né? A igreja ali, então, é o alvo principal para quem está sendo escrito o livro. Mas se você pegar essa simbologia de Apocalipse 12 e for em Gênesis, você vai encontrar lá em Gênesis. O Gênesis é o começo de tudo, né? Muitas coisas você encontra referência em Gênesis, principalmente esse símbolo aí. Então, o símbolo da mulher não tem explicação no livro de Apocalipse. Ele não explica. Ele explica o que é o dragão, o que é a besta, o que é a Babilônia, mas ele não explica o que é a mulher, que é o grande X da questão, é a mulher. Então, como ele não explica o que é mulher, então você vai atrás de outra referência que fala sobre 12 estrelas, Sol e Lua, que é o livro de Gênesis, né? Então, você entende por isso, por esse texto, que é o que eu entendo particularmente, que é essa descendência de Israel, cujo qual a igreja está inclusa. Você me entendeu, mais ou menos? Entendi. Então, esse símbolo, ele é literal, mas aponta para a nação, né? Para toda a nação, todo o povo, né? Está incluso ali nessa visão. Até porque o filho varão nasce dessa mulher, né? Esse filho varão, muitos creem que está falando de Jesus, né? Outros querem falar que essa mulher é Maria, assim, mas não tem muito a ver, né? Não tem muito a ver. Como é que eu vou encaixar Maria num texto de Apocalipse 12? Não encaixa, não dá para encaixar, né? Outra questão que eles falam que Jesus ali nasceu, né, do povo de Israel, né? Pode até ser que a mulher, Jesus nasce da nação de Israel, né? Vem da descendência, né, de Judá, que é descendente de Israel, que é descendente de Abraão. É plausível, eu não descarto nenhuma dessas coisas, até porque, quando se trata de escatologia, é uma das coisas que eu preciso deixar bem claro aqui, que eu não posso bater o martelo e falar que algo é aquilo que é, né? Igual muita gente faz. Não, eu bati o martelo e pronto, eu sou a milenista e acabou. Eu bati o martelo, eu sou pós-tribulacionista e acabou. Então, quando você bate o martelo com relação a algum determinado assunto, você está fechando aquele assunto para que, né, para algo que você fica fechado para outras coisas. Você se fecha naquela visão e você não se abre para outra coisa, principalmente quando coisas começam a acontecer aos seus olhos e começa a refutar a sua visão. Você está entendendo? Começa a acontecer, porque, como eu disse, escatologia é dinâmica. Aí, quem que esperava acontecer o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Algo assim, em nível mundial, né? Não vou citando aqui para não interferir na live, mas sabe do que eu estou falando. Então, essa questão que aconteceu no ano 2019, 20 e 21, né, que é agora que nós estamos vivendo, afetou mundialmente e mudou muita coisa dentro da igreja. Até interpretações, até entendimentos. Pessoas acabaram mudando a visão, porque a escatologia ela é dinâmica. Você bate o martelo, você fecha para algo, aí vem algo externo, né, vem de fora, choca com a sua visão, e você é obrigado a mudar aquilo. Então, eu não posso bater o martelo com nada. Eu tenho que estar aberto para alterar a minha visão se for necessário, né? Se realmente aquilo que eu creio tem necessidade de mudar, então vamos mudar. Vamos entender o texto, então, de uma forma mais correta. Então, falando sobre essas questões, né? Eu não sei se eu posso entrar aqui na questão da estátua. Sim, pode entrar. No caso, a Que é algo que estátua, eu fico pensando assim, ô pastor, a estátua, aquela, vamos supor que aquela ali seja besta, ou seja, coisa boa a gente sabe que não é aquilo, né? Coisa boa a gente sabe que não é. Mas às vezes eu fico pensando assim, aquilo ali é o cumprimento da profecia ou são pessoas que leram a Bíblia e estão fazendo o que a Bíblia diz? Tipo assim, exemplo, eu leio a Bíblia, eu sou satanista, em tese. Então lá diz que há uma besta tal, vou lá e construo aquilo. Tipo assim, eu estou apenas reproduzindo o que já sei que está na Bíblia. Então, como é que funciona isso aí? Eles cumprem o que eles sabem que já está na Bíblia, o Apocalipse, ou é a própria palavra, a profecia se cumprindo, né? De alguma maneira. Como é que Então, você interpreta isso aí? eu creio que mais aquilo assim, o pessoal fica muito pé atrás, que a gente acaba conspiracionando, muita conspiração, né? É conspiração demais. Sim. Até porque a gente está num mundo muito conspiracionista, infelizmente é o que está acontecendo. Que já acontece há muito tempo, né? Não é novidade. Mas nem tudo é conspiração. Eu não posso pegar como tudo conspiração e fugir daquilo que a Bíblia mostra. A Bíblia é a verdade, então tem que pautar pela Bíblia. Bom, aquela imagem, né, aquela estátua, vamos dizer assim, pode ser que alguém se inspirou em algum texto bíblico, pode ser. Ah, mas
Tá na Bíblia, Apocalipse 13? Bom, tá e não tá, porque aquela imagem não é bem a imagem que a besta, né, que é retratada. Primeiro que a besta é retratada lá com 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, aquela imagem não tem nem 7 cabeças e nem 10 chifres, né? Primeiro, ela aparece com asas, né? Bom, no texto de Apocalipse ela não tem asas, certo? Ela tem asas, uma imagem semelhante àquela, lá no livro de Daniel, capítulo 7, que mostra os 4 animais de Daniel. Bom, porque a última besta, que é o quarto animal, ele não é retratado, ele não fala como ele é. Mas a besta, que é o leopardo, que é o terceiro animal lá que é retratado, ela aparece com asas. É interessante, que é mais parecido com esse animal. Só que ele representa a Grécia. Representa a Grécia antiga, o Império Grego, né? Não representa a besta, que a palavra besta é usada para animal. Então, qualquer animal, um cavalo é uma besta, uma ovelha é uma besta, né? Vamos dizer assim, um bode é uma besta. Qualquer animal, aquela palavra do grego ali, que eles traduziram como besta, na realidade o significado dela é animal, é um animal. Só que ali um animal diferente, um animal que, né, como diz o livro de Daniel, um animal que não dava para descrever ele, assim, normalmente. Então, o livro de Apocalipse 13 mostra uma junção dos 3 animais, né, nessa besta, a junção dos 3 animais que está lá no livro de Daniel, porque ele descreve uma besta completamente diferente, o livro de Daniel, e bate com o livro de Apocalipse, né, bate. Só que, por exemplo, o livro de Daniel, ele mistura o urso com o leão com o leopardo, que é as 3 partes que você vê no Apocalipse capítulo 13, né? Tem o corpo de leopardo, as patas, né, os pés como de urso e a boca como de leão, que é o que está retratado em Apocalipse 13. Só que, diferentemente de Daniel 7, em Apocalipse 13 não tem asas. Ah, mas aí mostra que o dragão deu seu poder para a besta, que é, né, para essa besta. Ok, mas o dragão também não tem asa. Da onde vem essas asas? Então, quando se fala daquela imagem e querer apontar aquilo como sendo a imagem da besta, que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz em Apocalipse 3 que vai haver uma imagem da besta, tá? Vai haver uma imagem. Então, o pessoal fica associando, né, aquela imagem ali na porta da ONU, tá? Com a imagem da besta. Primeiro, a ONU é um órgão das Nações Unidas e fala sobre a questão das nações. Mas a ONU, eu não creio que a besta vai vir da ONU. Eu não creio. É uma visão bíblica. Eu tenho por que acreditar que a besta é uma outra coisa, né, diferente do que a ONU representa. A ONU, as Nações Unidas, a OTAN, esses órgãos governamentais né, que envolvem todas as nações da Terra, esses órgãos, né, para mim, no meu entendimento bíblico, está apontando mais para a Babilônia, tá? A Babilônia. Eu vou explicar por quê. Né? Eu tenho a concepção de que o antimessias, segundo as profecias bíblicas, tem que vir da linhagem que é antipa da linhagem do Messias, ok? Então, o Messias ele tem uma linhagem, ele vem de Israel, ele vem, né, da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel. Ele vem dessa linhagem. Vem de Judá, e ele se torna o leão da tribo de Judá. Então ele é um judeu. Ou seja, vem da tribo de Judá, que é israelita. Então, ele tem essa linhagem. E tem a anti-linhagem do Messias, que vai se opor àquilo que é o Messias. Na verdade, já se opõe. E qual que é a anti-linhagem de algo? É a linhagem paralela a ela. Qual que é a linhagem paralela, biblicamente falando? Porque eu não posso fugir da Bíblia e ficar só especulando, só lançando, vamos dizer assim, especulação, né, de um monte de teoria que às vezes não tem fundamento bíblico nenhum. Está em Gênesis capítulo 25, do versículo 20 até o versículo 23, começa ali. A história começa em Gênesis 25. Essa história de, né, 2 linhagens que brigam dentro do ventre da esposa de Isaac. Ok? Então, ela era estéril, ali conta a história dela. Ela ora para que Deus lhe dê filhos e Deus lhe dá gêmeos. E há 2 crianças no ventre dela. E ela começa a ter, então, um problema. Né, muito movimento no ventre, muita dificuldade ali. E ela ora a Deus. Porque ela, primeiro, né, o marido dela ora para que ela tenha filho. Depois que ela tem problema na gravidez, ela vai orar para Deus, revelar para ela que problema que ela tem. E ela falou assim, ó, o problema não é com você. O problema é que no seu ventre há 2 nações. Né? E ela vai dividir em 2 povos.
e eles vão se opor um ao outro, e vão fazer guerra até o fim, né? O menor vai governar sobre o maior. Então a profecia é o próprio Deus que libera. Ali é o próprio Deus revelando o futuro, né, para a linhagem que vai vir de Israel, que vai ter uma antilinhagem se opondo a ela. Agora, onde que eu vou encontrar fundamento para tudo isso? Você começa, então, aí agora indo para os outros textos, né? Vai para Jeremias, capítulo 51, você vê ali a profecia sobre a Babilônia, você vai, então, para o livro de Daniel, principalmente, você pegar o livro de Daniel fala sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que todo mundo que estuda escatologia tem que estudar essa profecia das 70 semanas, tá? Que fala, são 70 semanas de anos, estão determinadas para o povo santo. Está falando da linhagem do Messias. Então tem uma profecia para o povo santo que começa em Daniel. E ali, 69 semanas se cumprem, né? Ou seja, do exílio da Babilônia até a vinda do Messias, né? Estou dando um resumo aqui. Né? O exílio da Babilônia até a vinda do Messias se passa, então, 69 semanas. Mas fica uma semana pendente para se cumprir no fim. E no capítulo 2 de Daniel, Deus manda Daniel selar a visão, porque uma parte daquela visão é para o fim dos tempos. Então, você tem que entender tudo isso aí para você chegar no entendimento de que a profecia das 70 semanas ela é conclusiva para você entender a linhagem do antimessias. Tá? Por quê? Ali fala, se não me engano, no capítulo 8 ou 9 de Daniel. Eu não me lembro o texto completamente. É o 9. É o capítulo 9. Então, das 70 semanas, 9, ali tem 9:25, né? É porque como eu pego o Daniel todo, então começa ali e vai todo o livro de Daniel, a partir do capítulo 5 em diante, para mim tudo é escatológico. No capítulo 9, então, nessa profecia das 70 semanas, o que diz lá? Diz o seguinte, que o povo do príncipe que há de vir, né, destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o templo, ali é a profecia da destruição do templo. O povo do príncipe que há de vir. Peraí, aí você tem que entender algo. O templo já estava destruído na época de Daniel, sim ou não? O templo já estava destruído. Babilônia já tinha entrado, já tinha destruído o templo. Mas que profecia é essa? Destruir um templo que já era destruído? Não. Era uma profecia para o futuro. Não é relativa ao passado. Naquela época, Daniel já estava exilado ali na Babilônia. Já havia Nabucodonosor invadido o templo, já tinha destruído o templo. Quer dizer, Daniel estava recebendo a profecia dizendo, olha, o templo vai ser reconstruído. Depois que ele for reconstruído pela segunda vez, vai vir um outro problema e vai destruir o templo novamente. E é isso que está falando a profecia. E o povo desse príncipe, que vai destruir a cidade, o templo, vai fazer guerra até o fim. Esse é o antimessias, é o que o texto fala. E a palavra o povo do príncipe ali é uma palavra, né, que do grego, se você pegar na Septuaginta, é etnos, na realidade. Etnos é etnia. Não quer dizer cidadania. Que é isso que o povo confunde, né? Por quê? Aí desse problema é que vem a questão da interpretação de que, né, o anticristo vai vir da Europa, vai vir de algum lugar aqui da Europa, vai vir da Itália, vai vir de Roma, vai vir da Igreja Católica, e na realidade não é isso que diz. O livro de Daniel, você não precisa de 3 animais que ele mostra ali, que são os 3 primeiros animais, ou as 3 primeiras partes ali da estátua, você não precisa de interpretar, porque o próprio livro de Daniel já diz quem são. Já está explicado no livro, não precisa reinventar a roda. Daniel já fala que, né, a cabeça de ouro é o rei Nabucodonosor, que é o Império Babilônico. Quem são os babilônicos? São os árabes atuais, são descendentes de Esaú, que se mistura com a linhagem de Ismael, que foi rejeitado por Abraão. Esaú rejeitado por Isaac, as linhagens dos dois se misturam, porque Esaú casa com a filha mais velha de Ismael, dali vem a linhagem dos árabes, a mistura. Árabe significa misturados, misto, miscigenados. Então, dentro dessas profecias que você entende Gênesis 25, você entende a questão da Babilônia. Babilônia é o primeiro império que se levanta. A ascendência da Babilônia é árabe. Depois, o segundo império, os medos e os persas que invadem a Babilônia. Da onde são? Do Oriente Médio. Também árabes, são misturas. Os medos e os persas, entende? São os árabes, também estão ali. Né? É a mistura dos descendentes de Esaú
de Ismael. Essa linhagem. A linhagem continua. No caso, são povos islamizados, né? Exatamente. Hoje, todos eles são islamizados. Hoje, o Islã fez uma união desses povos. Ele juntou os povos. O Islã fez isso. Aí, a terceira linhagem, eles falam, mas a Grécia é a Europa, não tem nada a ver, né? Porque quem invade, né, e ali toma conta, é Alexandre o Grande. Ele é o responsável, ele é o chifre, né, do animal ali, que é mostrado, acho que é capítulo 7, não, o 8, que é o cordeiro e o bode ali, que, né, com 2 chifres, que é os Medes e os persas, e o Alexandre o Grande que vem, destrói, né, e dá amarradas ali, a profecia de Daniel fala, ele mostra ali que o terceiro animal é a Grécia. Então, primeiro a Babilônia, o segundo animal os Medes e os persas, e o terceiro animal de Daniel 7 são os gregos. Está bem claro no texto de Daniel, então não precisa reinventar isso, que é a Grécia. E por que a Grécia tem a ver com os árabes? Porque Alexandre o Grande, ele era de uma linhagem misturada dos gregos. Inclusive, ele nem era considerado pai dele. Filipe e ele não eram considerados gregos puros. Eles eram gregos macedônios, que eram misturados com os descendentes de Esaú e de Ismael. Olha que louco, né? Era uma mistura de grego com descendentes de Esaú e de Ismael. Entende isso? Não eram gregos puros. Isso aí está na história. Você pode estudar isso em qualquer livro. Você vai achar isso aí. E olha que interessante. Então, se o padrão está correto, bíblico, dos 3, né? A linhagem vem desse povo, desses impérios. Por que o quarto animal, né? Ou a gente coloca aí, a Roma vem na sequência, né? Uma outra parte da estátua, a Roma vem na sequência. Por que eles interpretam que Roma, daí que vem então, que Roma, dali que viria, que era né, dessa linhagem, mas biblicamente você vê que não é, aí você tem que recorrer a livros históricos, né? E eu acho que você deve ter esse livro aí, você tem uma biblioteca atrás de você, que é a História dos Judeus por Flávio José. Sim. Contado por Flávio. Então, o livro História de Judeus, você deve ter ele aí. Tem um capa vermelha, aquela edição. Exatamente, o livro é excelente. Eu tenho ele aqui em PDF. Esse livro aí tem uma parte dele que Flávio José, ele relata, porque ele é testemunho ocular da invasão dos romanos que destrói o templo, cumprindo então a profecia lá de Daniel, capítulo 9, né? Que ia ser destruído. Mas, pastor, rapidinho, tem uma grande questão com relação às 70 semanas de Daniel, Sim. é em relação a essa última semana, né? E essa unidade das semanas. O senhor considera a última semana como uma semana que vai se cumprir ainda, que ela é futurista? Aqui, ó, o Felipe Rabelo, ele pergunta para o pastor Max onde está dizendo que a última semana é tirada e colocada no fim. Ela não foi tirada, ela só não se cumpriu. Ela não está tirada, porque tem uma linha temporal aí, é uma cronologia. Ela não foi tirada de lá nenhum, ela só não se cumpriu, ela não terminou, né? Eu creio que ela vai concluir agora, biblicamente, porque ali ela encerra um ciclo, né? E no capítulo 12, Deus fala que há coisas para se cumprir. E no livro de Apocalipse, né, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, você vai ver a referência de 1.200 se não me engano, 1.290 dias, ou 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo. São referências para a mesma coisa, né, dos 3 anos e meio. Então, é um padrão, 3 anos e meio. Então, todo mundo assumiu isso aí, que 3 anos e meio, né? Aí que está a grande questão. Nesse ponto, há muita divergência. Eu estou colocando um ponto aqui que eu creio, mas tem gente que vai pensar diferente de mim. Tem gente que pensa, né, que esses 3 anos e meio se cumpriu com Jesus, ou uma parte deles se cumpriu com João Batista, para você ter uma ideia. Tem a linha preterista, ela diz que já se cumpriu, e o historicista também. A linha futurista fala que vai cumprir, a linha idealista diz que não é um tempo, não é literal, tempo literal. Não, os idealistas, para eles é tudo simbólico. Tudo simbólico, Eu nem citei os idealistas aqui, mas é uma linha interessante você citar, eu até me esqueci. Mas idealista para eles é tudo simbólico, a Bíblia tem muita coisa simbólica, é uma interpretação que não se encaixa para mim. Então, nessa questão que eu estava falando aqui, das 70 semanas, eu creio que essa semana, né, que falta, vai se cumprir. Porque na soma ali vai dar 62 semanas, depois mais 7, que dá 69. No próprio texto da profecia dá 69 semanas. Né? E que parece que é uma...
Parece que é uma disputa ali, porque fala o príncipe do povo que há de vir, né? Tem Exatamente. um pessoal que fala que esse príncipe é É Cristo, Jesus. não é isso? É. Não Só que não tem? é, porque ele cita o Messias antes. Ele fala com todas as letras, ó, o Messias, tal, até o Messias, ele cita o Messias. Por que que ele cita o Messias lá embaixo, ele cita o príncipe? Por que que ele não usaria a mesma palavra para o Messias? Por que ele não repetiria a palavra Messias? Não. Aquele príncipe ali realmente não é o Messias, né? Inclusive, eu retratei num vídeo no meu canal que eu tinha feito, que eu pensei anteriormente, há anos atrás, eu pensava dessa forma. E eu mudei, porque eu fui pesquisar mais a respeito. E eu, né, até gravei um dos vídeos do meu canal retratando um outro vídeo meu, que foi logo no começo do canal que eu falei sobre isso. Por quê? Porque senão ele teria que repetir, não, o Messias, e depois o Messias, não é o Messias. O povo do príncipe que há de vir destruiria. É algo específico, né? Era um principado específico que iria destruir a cidade do templo, como aconteceu, né, para a invasão ali do general Tito, e aquele povo ali, como eu disse, é etnos, que é etnia, não é cidadania. Ah, é um cidadão romano ali, não. É etnia. E eu estava explicando exatamente Aqui, isso. Pastor Marcos, olha só, mas quem tem o poder de retirar os sacrifícios e as oblações é Cristo, não é outro. Então, como é que você encaixa assim? Seria o general Tito, né, o imperador que seria o príncipe, e ele que cessa o sacrifício e as oblações, como é Cessou ali, ué. ao, Sacrifício de ao obração, destruir o templo. nunca mais houve. Até hoje não tem, né? Não cessou, acabou, porque acabou aquela época. Dentro da profecia, ou seja, a profecia se cumpriu à risca. Cumpriu mesmo, fato, aconteceu isso. Né? Isso soma com o que Jesus fala em Mateus 24, né? Que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado, ou seja, ia ser tudo derrubado. Segundo ele diz, ele respalda o profeta Daniel, né? Quando a abominação da desolação, ou seja, a abominação, ou seja, a rejeição, né? Da desolação, ou seja, desolação é destruição, ou seja, destruir completamente aquilo, cessasse, ou seja, aquilo ia cessar, né? Que não ia mais voltar. A partir dali, aí é aí que a pessoa tem que entender. Aquela Paralisou ali. Deus, especificamente, porque está marcando Daniel. Daniel está marcando. E depois, Daniel, capítulo 7, ele lembra Jeremias 25. Ele cita que eu entendi pelas profecias de Jeremias, ele respalda Jeremias 25 e Jesus respalda Daniel 9. Então, tá um respaldando o outro. Jesus cita Daniel e Daniel cita Jeremias. Por isso que você tem que ir nos profetas, como eu falei. Se não entender Jeremias, se não entender Daniel, se você não somar com a profecia de Jesus, para você entender o que está falando ali no livro de Apocalipse, você fica perdido. Você vai sair dando tiro, pega texto isolado daqui e dali, e a coisa vai desandando para um caminho que não é. Entende? É um caminho que vai te levar a conjecturas, mas não a algo que é factível, que é um fato. Então, pela profecia das 70 semanas, você vai ver que são 62 semanas, depois mais 7, dão 69. E ali iria encerrar um ciclo, né? A oblação, o sacrifício e tal, e encerrar ali. E como encerrou, né? O general Tito, ele invade. Mas aí que tá. Por que eu citei o livro de Flávio José, que foi testemunho ocular? Por quê? O general Tito invadiu para poder pôr ordem na casa. Só que ele usa 5 legiões que estavam nas proximidades. Isso aí está relatado no livro. Essas 5 legiões funcionavam como? Roma, quando conquistava um lugar, ou um determinado lugar, ele separava aquelas legiões ali dos povos conquistados e somava com o exército dele, ou seja, trazia para o exército de Roma. Né? Mas tinha a guarda pretoriana, que eram mesmo romanos, cidadãos mesmo romanos, nascidos em Roma. E tinha os outros que não eram pretorianos, que eram povos de nações conquistadas. E as 5 legiões que invadiram Jerusalém eram povos de nações conquistadas. E boa parte deles eram do quê? Os assírios, os sírios, os persas, né? Tal que foi as legiões que invadiram. Ou seja, a etnia dos soldados romanos que invadiram Jerusalém era da etnia do povo do príncipe que há de vir. Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, cumprindo, sim, a profecia. Ou seja, a profecia não mudou porque eram romanos. Porque, por mais que fossem exércitos romanos, a etnia do povo era uma etnia de Esaú e de Ismael. Ou seja, veio dessa linhagem. Ou seja, corroborando para que toda profecia bíblica se encaixe perfeitamente. Por isso que eu digo que hoje há uma grande questão aí
que é a questão do Islã. O Islã se levanta, né, há 1.500 anos atrás aí, e dentro do Islã, né, você tem que entender, ele fez o quê? Unificou, ele juntou todos os povos que antes eram separados. O Islã fez isso, né? Ele se tornou um animal, vamos dizer assim, uma besta, diferente dos outros, porque os outros eram independentes, eram animais independentes, entende? E o Islã fez o quê? A junção deles, né? O leopardo, do urso, do leão, entende? As 7 cabeças, os 10 chifres, ele faz essa junção dessa besta. E a besta em Apocalipse, ela é explicada, né? A besta não é uma pessoa, não é o anticristo. A besta são os impérios que se unem, ok? Tá bem claro no texto, os impérios que se unem. E os impérios, que impérios são esses? Todos os impérios que vêm dessa linhagem, né? Que ao longo do tempo eles se juntaram em um império só, né? Por conta de uma religião única. Porque o que o pessoal fala assim, que o anticristo vai ter uma religião única, né? Que é a máxima, todo mundo usa isso, né? Todo mundo fala, porque o anticristo vai ter uma religião única, ninguém vai poder comprar o vender, tal, a marca da besta e muitas coisas. Então, a religião única, ela já existe dentro do Islã. Ela é uma religião única, é uma religião que junta tudo, que une todos esses povos, né? Que se opõe a tudo aquilo que é de Israel, que se opõe à linhagem do Messias, que se opõe a tudo isso. Isso já é de antigo, lá de Gênesis, não é de agora. Então, basicamente, por isso que eu não acredito, né, que a estátua que está lá, né, na ONU, representa a besta, vamos dizer assim, de Apocalipse. Porque ela não vem das Nações Unidas, não vem desse lugar. Ela vem da descendência, né, dos árabes, que hoje eu creio que está unificado por causa do Islã. O Islã, né, unifica isso. E olha que interessante, a profecia de Gênesis 25 diz o seguinte, que o maior vai ser submisso ao menor. Agora, olha que interessante. Qual que é o maior? O maior é a descendência de Esaú. O que é a palavra submisso para o árabe? Muçulmano. Então, quando você fala a pessoa que é um muslim ou um muçulmano, a palavra muçulmano é submisso. Literalmente. Submisso ao quê? A Alá, óbvio. Submisso a ele. Né? Ao Deus, né, dos muçulmanos. Apesar que a palavra Alá, né, tanto no Alcorão quanto na Bíblia, em árabe, é a mesma palavra, né, Alá. Eles usam a mesma palavra para traduzir a palavra Deus, né, é um título, tanto na Bíblia quanto no Alcorão. Então, o Alá, que é o Deus dos muçulmanos, né, o Alá deles, lá, o Deus deles, que não é o mesmo Deus nosso, é obviamente por uma questão, né, de princípios ali, faz com que eles, né, esperem exatamente uma figura que se chama Mahdi. Mahdi é a figura do Redentor, né, que vai se levantar para defender tudo aquilo que o Islã defende, né? Tudo aquilo que os povos que são unificados pelo islamismo defendem. Por mais que eles também tenham linhas divergentes, né? Você vai ver o islamismo, tem várias, tem os hititas, os xiitas, os conservadores, né? A questão do Talibã é uma linha conservadora do Islã. Então, por mais que tenha linhas divergentes, né, e várias linhas de interpretação do Islã, eles são unidos, mesmo assim. Né? Eles têm uma unidade, por quê? Por causa das bases, né? Os 5 pilares do Islã, eles mantêm essa religião unificada. Por mais que haja linhagens de interpretação do Alcorão, os 5 pilares do Islã, elas se mantêm, todas elas. Entende? É tipo assim, é uma base da fé deles, é um alicerce, que faz com que o povo se junte, por qualquer outra causa que possa acontecer. Então, o Mahdi, que eles esperam, é exatamente a mesma figura do anticristo que a nossa Bíblia mostra. Ou seja, é a figura do antimessias. Né? É exatamente a figura. Se você for ver, é exatamente ela. Por isso que eu creio que aquela imagem que está na ONU representa outra coisa. Que é aí onde eu vou entrar agora. O que Só eu creio... uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui, ó. O Islã surgiu depois de Cristo. Marvin Fabrício Lalande. Como poderia o pastor explicar que o Islã é a antiga serpente? Não sei porque ele associou. Eu não falei que o Islã é serpente, não sei onde ele ouviu isso. Eu falei que a eu acho que ele faz a associação.
O dragão, sim. aí que o pessoal mistura. O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta também tem 7 cabeças e 10 chifres, só que são 2 animais diferentes. Né? É isso que o pessoal mistura. É o que ele está fazendo aí, ele está misturando um com o outro. O dragão e a serpente são iguais na sua aparência. Todos eles têm 7 cabeças e 10 chifres. Só que são animais diferentes. Né? A Bíblia relata que o dragão não é igual à besta. Inclusive o nome é besta para um, para outro é dragão. São animais diferentes. E o dragão, ele entrega a sua autoridade para a besta. Faz uma fusão. Porque o dragão representa o mundo espiritual das trevas, que é uma outra coisa. Né? Que é a hierarquia do reino de Satã, que junta anjos caídos com os néfilins. Isso é uma outra história. É uma outra questão que vai fazer uma junção no final dos tempos. Mas a besta é uma linhagem física de um povo físico que existe na Terra. Então, é uma mistura, você não pode misturar uma coisa com a outra. São distintas, tá? Outra questão aí, ele falou outra coisa aí, o que era que você leu aí, além disso? Acho que tem um... Ele falou outra uma coisa. coisa... Não é verdade, pastor. O Islã está mais dividido do que você imagina, cada dia mais ainda aqui na fronteira Marrocos-Argélia, com constante luta, cada dia mais liberdade de escolha no aspecto religioso. Ele não acredita que o Islã teria... Assim, é o que eu falei para você. Eu não obrigo ninguém a acreditar. O que eu trago é fatos bíblicos. E o que está falando aí, o Islã, eu acabei de falar aqui que o Islã tem suas linhas de divisão, mas o alicerce da fé deles é igual, não é igual aos cristãos. Você pode ter certeza. Eu tenho uma igreja que eu acompanho no Paquistão. Eu me lido com o Islã. Eu não estou falando algo que eu acho, não. Eu falo algo que eu vivo, que eu acompanho. Eu tenho um pastor que eu acompanho lá dentro do Paquistão, que ele trata pessoas que vêm de dentro do Islã. Entende? E tem um outro pessoal que eu acompanho, que é depois da faixa de Gaza ali, meu Deus, como é que é? Esqueci o nome do país ali. Divisa com Israel, que é do outro lado da divisa de Israel ali. São pastores que andaram comigo, que acompanham pessoas que são do Iraque e do Kurdistão, que é do sul do Iraque ali. Então eu não estou falando para ele algo que eu imagino da minha cabeça, não. Estou falando algo que eu vivo há anos que eu me dou com esse povo. Há anos que eu estudo esse povo. Há anos que eu vejo isso aí. Inclusive, o primeiro vídeo do meu canal que eu falei sobre esse assunto foi há 2 anos atrás. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo falando sobre essa questão do Islã. E outra, é uma questão bíblica. Eu não tenho que ficar reinventando, imaginando um povo. Agora, por que o pessoal confunde, né, a questão da ONU? Olha aí, é isso que eu ainda entrar. Por que eles não aceitam isso? Porque foi Roma que invadiu. Por mais que a base do exército de Roma eram árabes, né, vamos dizer assim, o pessoal ainda quer associar Roma. Mas onde Roma entra nessa história? Vamos dizer assim, onde Roma, vamos dizer, onde as questões, né, da ONU, né, essa Organização das Nações Unidas, aonde ela entra? Na Babilônia. O pessoal ignora a Babilônia, como se não existisse. Entende? Como se a Babilônia não existisse. Então eles falam da besta, falam no dragão, às vezes misturam a besta com o dragão e ignoram completamente a questão da Babilônia. Sendo que a Babilônia é um personagem dos mais principais. São 2 capítulos dedicados para a Babilônia. Capítulo 17 e 18, que é a queda da grande Babilônia. Então, como que você vai ignorar um personagem tão importante que é a grande prostituta, a Babilônia? Eles associam ela à Igreja Católica, e não tem nada a ver com religião. Porque a Babilônia, como eu disse, eu não posso reinventar uma coisa que a Bíblia explica. É a cidade que domina sobre os reis da terra. Ali está falando de, não é algo só político, é algo político, religioso, sociológico, é um conglomerado, é uma coisa que, vamos dizer assim, vai além de tudo isso. Então, a Babilônia, ela está assentada sobre a besta. Se você ler o texto Apocalipse, a Babilônia está assentada sobre a besta. O que significa isso? Quem está assentado sobre um animal é que tem o domínio, é que controla. Qual que é o papel da Babilônia? É o controle. É o que você está vendo acontecer hoje. Essa estátua está lá para quê? Para ter controle. E casa com os textos bíblicos, quando diz assim, quando vos disserem paz, paz virá repentina destruição. Quem vai proporcionar a paz? A Babilônia. Não é a besta. A besta, no livro seguinte, ela vai ser usada, vai ser uma arma de guerra que vai ser usada para destruir a Babilônia. A grande Babilônia. E olha que interessante, a profecia da Babilônia, que está em Jeremias capítulo 51, é a mesma profecia da Babilônia que está lá em Apocalipse capítulo 18. E o pessoal ignora isso. Porque lá fala assim, sai dela, povo meu. Está lá em Isaías 51, aliás, Jeremias capítulo 51. E essa mesma frase você encontra em Apocalipse 18.
sai dela, povo meu. Sai da onde? Da Babilônia. Onde que o povo de Deus está? Está no Islã? Não, está na Babilônia. Então, o pessoal ignora um personagem escatológico fundamental para você entender o resto dos textos bíblicos. Que a Babilônia ela é fundamental. Inclusive, em Apocalipse 18, capítulo 25, se não me engano, fala que ela engana as nações com a sua feitiçaria. Mas a palavra grega para feitiçaria ela é farmaqueia. Farmaqueia, vem dos termos farmácia. Né? Qual é a crise que nós passamos hoje? Né? O que é o grande comércio mundial hoje da atualidade? Não é tecnologia. Né? Não é, você pode ter certeza. É na área da farmaquia. É essa que é a grande, vamos dizer assim, arma que está aí hoje, né, em massa, é a grande guerra travada hoje na humanidade. Não é uma guerra mais física, né, como era antigamente. Virou uma guerra meio que completamente biológica, né. Então, basicamente, se você for estudar a fundo e não ignorar o personagem, que é a Babilônia, que está assentada, né, volto a dizer, sobre a besta. Mas Apocalipse 18 diz que a besta vai derrubar essa Babilônia, vai, né, destruir ela, deixá-la desolada, nua, comer suas carnes, vamos dizer assim, está retratando uma destruição dessa Babilônia. E a própria Bíblia, tanto Apocalipse quanto Jeremias 51 diz, sai dela, povo meu. Ou seja, ele está tratando de você desapegar desse sistema mundial, que hoje é representado aí pela ONU, pelas organizações, você parar de depender desse sistema mundial, porque esse sistema vai ser destruído. Ele vai ser, de alguma forma, vai ser atacado. Como? Nós não sabemos. Mas que a profecia aponta para isso, é o que a profecia mostra. Se você entender quem são esses personagens, quem são esses símbolos que estão lá, que são símbolos que apontam para algo que são bíblicos, que são profecias que é literal, que não tem, né, coisa assim mirabolante demais para você ficar mirabolando coisas, ideias. Então, essa estátua que você viu lá, que colocaram na ONU, aponta não para a besta, apesar que a aparência aponta para Grande Babilônia. É basicamente isso, aponta para ela, né, segundo as profecias. E sobre uma figura humana, sobre um homem, porque a besta, como o senhor falou aí, não é um homem, Não é, são governos. são governos. Porém, Paulo fala do homem da iniquidade, o filho da Exatamente. perdição. Como que se encaixa aí esse homem nessa escatologia, nessa questão da besta e tudo? Então, boa Você pergunta. acredita num Acredito. líder mundial Não, único? mundial não. Porque, na realidade, mundial sim, né? Vai ser mundial, porém a abrangência do reino dele não é mundial. Por quê? Vai ser um reino mundial, mas ele não vai abranger todas as nações. Por quê? Porque a Bíblia diz que no final ele vai fazer guerra contra as nações. Ele vai se levantar e vai fazer guerra. Então, como é que ele pode dominar tudo e ter povo que ele não domina, que vai fazer guerra? Então, não encaixa, o texto não encaixa bem nessa linha de pensamento. Por quê? Porque se é algo que ele domina tudo, ele não tem que fazer guerra com ninguém, está tudo dominado. Para que guerra, então? Agora, se tem nações que vão guerrear contra ele, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse aponta para isso, quer dizer que ele não domina o mundo inteiro. Já começa desse pressuposto. A dominação não é no mundo todo, mas ele é sim um líder mundial, mas dentro de uma linhagem específica ali que vai sim, que ela está hoje no mundo inteiro, né? Hoje o Islã está espalhado no mundo inteiro. Todas as nações, Brasil, Estados Unidos, aqui na Europa, né? Nem vou falar, porque aqui na Europa praticamente eles dominam, acho que 25% da população, acho que é europeia, né? Assim, então é um domínio muito grande, muito alto, para você ignorar isso, né? Para você ignorar essa questão. Então, basicamente, sim, vai ter um líder mundial que vai representar esse povo. E esse líder mundial, ele tem que vir de dentro do Islã, né? Para se cumprir essas profecias à risca, segundo Jesus, segundo os profetas, segundo o livro de Gênesis, segundo Daniel. Então, para se cumprir essa profecia à risca, tem que vir dentro dessa. E outra, esse líder que é esperado, né, que é o Mahdi, que é o último califado que eles esperam, vai fazer o quê? Eles esperam que esse líder vai unificar de uma vez por todas as linhas, né, de divergência dentro do Islã, que vai, né, unificar dentro de um só propósito. Né? Basicamente é isso.
E o propósito dele final não é o mundo todo. O foco dele é a região ali onde está Jerusalém. Sempre foi. Né? A guerra se trata daquela região ali, principalmente de duas linhagens. Tanto que a Bíblia diz que ele vai invadir a Terra Santa. Né? Que ele vai invadir ali e vai colocar suas tendas palacianas ali ao redor, né? Desde o Monte Santo ali até o Grande Mar, que vai abranger um grande território ali, né? Daquela faixa ali de Israel. Então, o foco dele é lá. O foco dele é ali naquele lugar. Aí você fez uma pergunta. É um sinal? É um sinal. Quando a gente vê um líder se levantar, né? Paulo fala sobre ele. Quando esse homem, que na realidade as cabeças são reinos, mas os chifres são homens. Né? Deixa bem claro que os chifres são reis, são E, homens. pastor, Sim. e esse Messias que os judeus estão aí já esperando, já estão trabalhando aí para o rabino, vira e mexe surgem rumores de algum rabino que será o Mashiach, né? Judaico aí. Você está perguntando o que Que, isso tem a ver claro, com não as é Cristo, escatológicas? judeus ortodoxos. Sim. Isso tem a ver com as profecias? Que o senhor pode falar sobre isso? Isso tem a ver com a profecia né, que Jesus fala de Mateus 24, né? Mateus 24, que é o pequeno Apocalipse, ele fala o quê? Né, quando vos disseram, o Messias está ali, o Messias está lá, ele está falando para os judeus, especificamente ali, ele fala para os discípulos ali, para os judeus. Porque era uma prática antiga do judaísmo, né? Sempre está procurando o Messias. Quem é o Messias? Né? E eles estão procurando o Messias até os dias de hoje. Eles continuam fazendo a mesma coisa. Essa prática não mudou, desde a época de Jesus até hoje. Né? Eles têm essa prática de sempre estar anunciando, né? De sempre estar buscando quem será o Messias do povo de Israel. Mas o Messias já veio, então nós estamos esperando que ele retornar. Só que eles ainda estão nessa busca, até hoje, por esse Messias. E quando Jesus está falando ali, está falando especificamente para o povo judeu, ele está falando para o povo judeu. Ele falou, olha, muitos aí virão o meu nome, muitos aí virão, né, dizendo que é o Messias. Né, e eles vão apresentar outros Messias. Eu vi outras pessoas, né, falando que é o Messias, mas não deu ouvidos, não dei crédito. Falou, ó, tá ali, não acreditei, está no deserto, não dei crédito, porque eu vou vir de uma forma completamente diferente, né? Todo olho verá, vai vir nas nuvens. Então, ele está deixando isso bem claro ali, que essa prática dele, dos judeus, não ia mudar, eles iam continuar buscando o Messias, outros Messias, porque eles não iam crer no nosso Messias, que é Jesus. É disso que se trata esse texto, essa profecia aí, né? E aí o pessoal associa essa questão, né, eles fazem a soma desse texto, Jesus falando dessa prática dos judeus, com a questão de um líder mundial que via do, do judaísmo, que teria que ser um judeu. Essa linha de pensamento vem por causa disso. Porque aí ele soma com aquela outra parte que Paulo fala que eles teriam que construir, né, o templo. Não necessariamente pode ser que os templos sejam construídos ou não, isso é necessário, né? Mas ele, porque fala da profecia que ele entraria no templo, né, se assentaria no trono como Deus, se dizendo ser um Deus. Na realidade, ali está falando, né, que ele entraria no templo, né, no mitzvah, né, na bar mitzvah ali. Não, é mitzvah, acho que é isso mesmo. Esqueci a palavra aqui, bet é casa, bat mitzvah, que é, na realidade, ali, fala do templo, né. O Só que o texto templo. Só que o texto é em grego. Na realidade, ali, eu estou usando a palavra hebraica, mas o texto ali é em grego. Né? Então, quando fala disso, dessa questão, ele tem que necessariamente entrar no templo que é judaico? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é só especulação. Porque lá já existe, né, o templo, que está em cima, inclusive, da onde era o templo antigo, que é o Domo da Rocha, que é o templo, um dos templos mais sagrados dentro do Islã, já está lá, né? Que é o Domo da Rocha, né? Que é aquela mesquita da cúpula do... Os judeus esperam que aquilo ali vai ser destruído de alguma maneira ou vai acontecer alguma coisa para eles poderem reconstruir o templo deles. Exatamente. Né? Creio nisso. Inclusive, estão com muitas coisas preparadas para a construção do templo. Por isso que eu disse, é necessário que tenha um templo? Como eu disse, pode ser que sim. Pode ser que eles reconstruam o mesmo templo. Pode ser que seja ali, próximo àquela região, que não seja necessariamente ali na questão do Domo da Rocha. Pode ser que sim, aconteça uma guerra e eles destruam aquele lugar, e seja esse o motivo da guerra, né?
que vai gerar um líder dentro do Islã para invadir a terra? Pode ser que sim. Você entende que pode ser algo que se encaixa também? Pode. Eu não descarto nenhuma dessas linhas aí. Né? Agora a questão é que ele vai entrar no templo, ele vai, que seja o templo dos judeus ou que seja mesmo o Dom da Rocha, que caso não venha haver nenhuma construção, né? Realmente já não vai dar tempo de construir, não vai construir nenhum templo, mas há um tempo para ele entrar lá, há o Dom da Rocha lá. Ele pode entrar muito bem ali, né? Se declarar rei daquela terra, né? Isso também cumpriria a profecia, ou seja, não fugiria da profecia, ele poderia se dizer ali o representante de Deus, do Alá, que é o Deus deles. Entende? Então, quer dizer, também pode ser assim. Ou pode ser que também, né, venha destruir ali o templo deles, que é o Dom da Rocha, e reconstruir um templo de Jerusalém. São duas coisas que se encaixariam nessa profecia muito bem. Né? Uma não descartaria a outra. Entende? Entendi. E a Apocalipse fala de um falso profeta. Quem é o islamismo também? Sim. Seria alguém Então, além do o falso profeta já anticristo? existe, né? Que é Muhammad, né? Quem que é o profeta do Islã? Maomé, já é o grande profeta, né? Ele está acima de Jesus, ele está acima de Sim. próprio Deus, já existe. Então, assim, seria meio que um título para o antimessias, porque ele viria da linhagem ele teria que vir da linhagem desse profeta, né? Que seria se levantar, é um título do próprio anticristo. Ele não só é um rei, como ele também é um líder religioso, né? Porque o califado, ele é a mistura das duas coisas. Ele tem que ser um líder bélico, né? Um líder do povo dele, mas também tem que ser um líder religioso. Ele tem que ser as duas coisas. E para ele ser um líder religioso, ele tem que vir da linhagem desse profeta, que é o profeta fundador do Islã. Então, quer dizer, encaixa perfeitamente no perfil do antimessias, né? O falso profeta, vamos dizer assim, ele seria a voz desse falso profeta, né? Falando em nome, né, desse povo, que é a besta que o pessoal acha que o anticristo não é um reino, é o reino dele, ao contrário, não é uma pessoa, mas é o reino dele, que esse chifre aí vai representar que é um líder que vai se levantar e os outros 10 reis, né, vão entregar a sua autoridade para esse rei que vai se levantar, né? Vai se destacar aí no meio deles. E óbvio que ele vai usurpar, viu? Ele não vai vir de qualquer jeito. Ele vai se levantar ali e vai usurpar, né, o poder. É isso que fala. Ele vai só receber o poder depois que ele já usurpar a parte dele e mostrar a força que ele vem, né? A força que ele vem. Basicamente é isso. Mas sua pergunta foi boa. Bom, o chat aqui está dividido, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Tem um pessoal aqui, né? Canal Evangelista Flávio, seja bem-vindo aí no chat. Ele parece que ele segue, pelo que eu entendo, ele segue a linha historicista. E tem um pessoal aqui que também segue a linha Sim. historicista e já bateram o martelo, tá? É, Então tem já muita gente que era. vai divergir, vai seguir uma linha e vai bater o martelo em cima dela. Né? Tem esse direito. Ele tem esse Chifre direito. é um poder, isso, não, poder ser representado por um homem, mas não unicamente homem. É. Eles acham Canal, que entenda isso. Canal, entenda isso. Te convido a um debate no meu canal e vou te mostrar as besteiras que você vai. Por que não debate aqui no canal aqui? Ele quer levar você lá para o canal dele. Vai, não tem problema nenhum, não. Eu vou, ué. A grande questão é que é o seguinte, o que ele tem que mostrar tem que ser bíblico, igual eu estou mostrando. Eu não mostrei nada que fugiu da Bíblia até agora. Nenhuma coisa mirabolante, nem uma coisa que é um ser híbrido aí que inventaram, né? Mistura de cobra com homem. Não tem essas maracutaia aqui. Aqui é só Bíblia. Só citei Bíblia até agora. Gênesis 25, Jeremias, os Marvel, profetas, Malaquias, Daniel. Não tem nada que fugiu da Bíblia. A única coisa que eu apresentei um pouquinho aí, que foi um pouquinho fora, né, vamos dizer assim, que eu usei, foi um livro histórico de um judeu, que foi Flávio José, que foi testemunha ocular da destruição do Templo de Jerusalém. Foi a única coisa que eu usei fora da Bíblia. O resto foi só a Bíblia. muçulmanos também esperam por Jesus, que é Issa. Como o pastor explica isso? Não, Isso está no muçulmanos, eles não Corão. esperam por Jesus. Eles creem Eles que sabem Jesus que é um Cristo vai profeta. voltar.
Eles creem que Jesus é um profeta. Eles não esperam por Jesus, não. Eles E respeitam eles, Jesus como profeta. sim, mas na escatologia islâmica, Isa, Jesus, né, o Masih, ele é considerado, né, o Masih, que é chamado Mahdi, assim, Messias. é Mahdi. Não, tem o Mahdi, que seria um auxiliar do Messias, e tem o Masih. Já viu uma série na Netflix que tem o Messiah? Uma Eu série na entendi o que Netflix você que quer dizer. Que eu entendi. Eu vi aquela série, é terrível. É uma misturaiada danada. Fazer o nome do povo aquilo. É assim, né? Dá pra você tirar alguma coisa boa lá, mas tem que ter muita atenção pra você não misturar as coisas. Minha esposa tá me auxiliando aqui. Tá me dando força aqui. legal. Que Esaías pede para o pastor Max sobre o Crislã. E se é este movimento que vai levantar o último califado. Crislã? Que movimento é Ó, esse? Sabe de alguma coisa? Mistura nossa, de cristão com islã? esse é o Marcos Paludo, meu amigo, gente boa demais. Uma benção. Isso Ele sempre aí. me ajuda com muito material, ele traz muito material. Ele pensa mais ou menos igual a mim, assim, nessa linha, sabe? Não é só eu que penso assim, não, Isaías. Tem um canal muito grande aqui, vou até indicar aqui, que é do um pastor que já acabou virando meu amigo, eu converso com ele bastante. O canal dele é até grande, tá chegando a 100 mil inscritos. E ele defende essa linha, ele prega em muitas. Ele não é, assim, eu não sou não sou pré-tribulacionista, ele é pré-tribulacionista. Essa coisa que eu divirjo com ele, né? Ele tem vários livros escritos, é escritor famoso, que é o pastor, né, Rufino. Então, o pastor Rufino, Sim, né? conheço. Então, o pastor Rufino, ele é famoso. Então, eu acompanho bastante o canal dele, porque a gente pensa igual, assim, basicamente a mesma coisa que eu tô falando aqui, é o que ele pensa. E ele, né, ele é professor de teologia, assim como eu. Então, assim, não é só eu, não. Tem várias outras pessoas que têm essa linha de pensamento. Né? Por quê? Porque é a linha mais bíblica, né? Que não foge da Bíblia, que não fica mirabolando coisas. Né? Inclusive, o Rufino também, ele é terraplanista, vamos dizer assim. Ele não fala que é não, mas já deixou implícito. Ele fez até uma live no canal do Leandro, lá do Parece Inteligência que... Artificial. fez? Legal. Eu fico observando que antigamente falava-se muito que o anticristo seria o Papa. Sim, sim. Hoje eu já É estou por vendo causa, que é por causa muita da essa profecia. questão. Isso é verdade. Hoje Não, em isso dia eu estou existe. vendo muita gente defendendo essa linha do islamismo como aí né, o líder islâmico como o anticristo, no caso, né? Canal Evangelista Flávio, muito obrigado aí pelo superchat e apoio ao canal. Ele vai dizer, Max, como você prova biblicamente que a última semana das 70 de Daniel 9 é deslocada da sequência e que se refere ao anticristo e não ao Messias? Essa é a pergunta que ele faz aí. Ou duas perguntas, né? Assim, Muito obrigado aí, pastor então, evangelista. ela não foi deslocada, né? Ela só não se cumpriu. Ela está lá na profecia ainda. Ela vai se cumprir. Né? Então, assim, na profecia está bem claro que se cumpriu 62 e depois mais 7. Aí eu falava, se eu inventar essa última semana, ela se cumpriu aqui, não tem nenhuma referência do cumprimento dela, nem um texto ali, você não vai achar. Você vai achar 62 e as outras 7, que é uma soma de 62 com 7, ele dá 69. Quer dizer, uma semana, né, tá no texto, tá vago. Então, essa uma semana cabe margem de interpretação. Então, ele tem o direito de interpretar, né, do jeito que ele acha, né, mais plausível para a linha que ele acredita. Escatologia é assim. Ele crê e defende uma linha de interpretação. Ele tem todo o direito de fazer isso. Né? Agora, óbvio que os eventos que vêm, né, e às vezes, como eu disse, né, acontecem eventos que acabam confrontando a nossa linha de interpretação. Por isso que eu não gosto de bater o martelo, falar assim, eu creio assim, pronto, acabou. Isso é você fechar sua cabeça para outras coisas. Então, mas ele tem o direito, como historicista, todo mundo tem esse direito, né? Vamos dizer assim, não é algo que vai abalar a nossa fé, mas que uma hora a gente vai descobrir quem é que estava pensando mais certo, né? Uma hora todo mundo vai saber. Eu observo que o historicismo ele é quase igual ao preterismo em alguns pontos. Assim. Tem muita coisa colocada na história, porém,
o historicismo parece que ele segue um ponto de vista reformista, né? Do tempo da Reforma Protestante, assim, que vigorava naquele tempo e permaneceu com essa mesma linha de interpretação aí, né? E o preterismo já tenta colocar tudo no ano 70 No depois de passado. Cristo. Tudo no passado. Tudo no E, passado. e alguns ainda falam que já é um ciclo que, né, se levantou, né, porque existe uma passagem que respalda isso, né, que fala assim, que João fala, né, vários anticristos já vieram, ele fala isso. Mas ainda há de surgir o homem da iniquidade, né? Ou seja, todo aquele que se opõe àquilo que é do Messias é considerado um anti-Messias. Então, João falou sobre isso. Então, isso dá margem de interpretação. Você vai dar margem de interpretação para outras coisas. E o pessoal tem direito de interpretar. Né? Fazer o quê? O canal Evangelista Flávio novamente. Daniel 9:24 diz 70 semanas determinadas. Como continuar? Eu já vi que até no preterismo também, eles dizem que as 70 semanas ela se cumpriu. Até a última semana seria esse período em que Cristo estaria lá, né? Ele seria ali. Então, só que aí, quando a semana, se você for analisar bem esse texto aí, que ele se cumpre até o Messias. Até que período que o Messias está? Até o período da sua morte e ressurreição. Não é questão do período do nascimento do Messias, mas até a morte do Messias. Então, até o Messias, que ele for cortado, ele fala, quando ele for cortado, se você for pegar o texto, vai dar exatamente na data que Jesus morre ali. Então, quer dizer, como que eu posso somar isso se Elias já cumpriu os 3 anos e meio de João Batista? Porque João Batista pregou 3 anos e meio, Jesus 3 anos e meio. Então, essa linha de interpretação fala que esses 7 anos se cumpriu João Batista e depois Jesus, que se cumpre 7 anos. Só que ali, as 69 semanas se cumpre quando o Messias é cortado, ou seja, quando ele é morto e ressurreto. Ou seja, então quer dizer que, né, é somado dentro das 69 semanas esses 3 anos e meio. Então, não se encaixaria nesse texto. 3 anos e meio Olhar seria metade de uma semana. 3 anos e meio, não é? Quer dizer, então, exatamente. Quando o Messias é cortado, se cumpre as 69 semanas. Quer dizer, fica faltando, depois que o Messias é cortado, fica faltando uma semana. Ou seja, Jesus foi assunto aos céus. E cadê essa uma semana? Está claro lá na profecia. Então, essa uma semana só pode ser a semana que falta se cumprir, né, para o povo judeu, né, que é a semana final, né, onde o povo, né, vai ter que clamar. Porque olha só, você tem que entender o seguinte: quando Jesus entra na Apocalipse capítulo 24, o pessoal ignora o texto de Mateus capítulo 23. Tem Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25. Mateus 25 são parábolas da volta de Jesus. São parábolas que às vezes os pastores usam para pregar outras coisas, mas são parábolas escatológicas. Mateus 25. Só que no final de Mateus capítulo 23, tem uma profecia que Jesus fala. Jesus, ele lança a profecia, depois ele entra explicando. Aí tá aí, ó, Mateus. Ah, não. Você pode reprojetar aí? Fala disso Mateus que eu 3. queria. Eu vou colocar, mas eu queria ler só Pode para ler. dar uma lida. Daqui a pouco. Mateus, qual que você queria ler? Mateus? Não, Mateus 23, no finalzinho. No final do texto, Mateus 23. Depois eu queria voltar lá em Daniel. Pode voltar em Daniel. Pode ir lá. Pode ir lá em Daniel. Mateus 23, vamos ver. Mateus 23? Então abre aí. É aquela profecia que Jesus, Jerusalém, Jerusalém, por quanto tempo eu quis juntar, né, os vossos filhos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Aí, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o que ele fala aí na sequência. Eis que a vossa casa ficará-vos deserta. Ele fala da profecia da destruição de Jerusalém, já começa aí, antes de Mateus 24. E o pessoal ignora esse texto. Aí olha o que ele diz na sequência. O último aí, eu não estou enxergando direito. Porque eu vos digo, olha só, que desde agora não me vereis mais, até que vocês reconheçam e digam em alta voz, Baruch Rabá Bishena Adonai, em hebraico aí, que diz o quê? Bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto os judeus não gritarem isso, essa profecia aí de Jesus, ele não vai voltar. Então é algo que precisa acontecer. Ou seja, para cumprir para cumprir essas 7 semanas, eu creio que essa profecia aí vai se cumprir dentro dessa última semana que está faltando,
que é onde os judeus vão ser oprimidos por essa linhagem do anti-Messias, e eles vão ter que gritar socorro. Eles vão ter que gritar Baruch Rabab Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é Jesus. Eles vão ter que chamar por Jesus. Eles vão ter que reconhecer que Jesus é o rei deles, que é o nosso rei, na realidade, né? Que é o rei dos judeus, só que estou falando especificamente dos judeus. Aqui Você vai ler assim, aí agora para Daniel 9, né? Sim. Que é 70 semanas. É só para eu... que eu vou colocar aqui a linha de interpretação, que teve uma época que eu estudava muito isso. E aí eu parei de estudar por causa da confusão, de tanta discussão em cima, que... Você tem que voltar um texto antes. Um texto não, um versículo Eu antes. cheguei à conclusão, quer saber? Vê lá um versículo, porque essa Não tem sei, 7 semanas simplesmente não antes. sei. Aqui diz, e depois... Não, um texto antes, um versículo antes. Isso. Desde... Não. tá. 70 Sabe semanas... que tem a saída da ordem para restaurar, ou seja, quando se passa a diáspora, os 70 anos que Jeremias profetizou, né? Determinada sobre o povo peraí. As 70 semanas começa aí, ó. O pastor Max. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é seu povo? Israel. Tá. Exato. E sobre a santa cidade, tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. Exato. Aí São há 7 uma polêmica, o que é ungir? Aí o que é ungir o Santíssimo, né? O que significa isso? Olha, eu creio que isso aí vai ser o reino milenar de Jesus. Entende? Aí tem os preteristas, vão falar que aqui seria o Santíssimo, seria o Santo dos Santos no templo agora ungir, por que ungir? Mas tudo bem. Ungir é separado para algo específico. Aí depois vem, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, que tem que saber quando que ocorre isso. Exato. Se é em Neemias, se é em... Tem duas, né? Que é Neemias e Esdras. Tem um que vai com Zorobabel e outro que vai com Neemias. Tem duas levas de judeus em tempos diferentes aí. E para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Exato. São 69. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Exatamente. Aí fala, ele cita 7 semanas e cita 62. Olha que interessante. Isso. Aí ele fala, ele dá algo, ele especifica. Aí ele traz uma especificação. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Aí está falando do Messias. Entende? Aí ele fala assim, mas não para si mesmo. E o povo, quer dizer, o Messias seria cortado, seria morto. E o povo do príncipe que há de vir, né? Aí ele está falando já, é uma continuação, né? Está somando. Vai destruir a cidade e o santuário. E o seu fim, aí ele fala. Você entendeu que é uma profecia? Está falando tudo aí? Para mim, isso aqui é a última semana. É o que está falando. Quer dizer, o Messias vai ser cortado depois de 62 semanas. Aí, essa parte da profecia é a última semana. E o povo do príncipe que há de vir, destruir a cidade e o templo. E isso vai acontecer 2 vezes, tá? Essa profecia é dupla. Ela aconteceu no passado e vai repetir no futuro. Ela acontece 2 vezes. Você entende bem isso em Mateus 24. Tá? E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Que guerra? Guerra entre essas duas linhagens. Né? Os descendentes de Ismael e Esaú e os descendentes de judeus. Guerra entre essas duas linhagens. E óbvio que elas estão espalhadas no mundo inteiro hoje. Né? Os Estados Unidos, a base dos Estados Unidos, sistema bancário, político, basicamente quase todos judeus. Né? Que são aliados número 1 de Israel. Do Estado de Israel hoje, né? E eles pensam que, no caso, as pessoas pensam que o príncipe que há de vir seria o Messias. Tem uma linha que pensa assim? Então, tem a linha que pensa assim. Eu já pensei assim, que eu te falei, mas eu mudei o meu pensamento, por quê? Porque quando fala que o Messias vai ser cortado, né? O Messias vai ser cortado, ele deveria, se fosse o Messias,
né? Essa palavra príncipe não deveria ser, então. E o povo do Messias, né, que vai haver de vir no futuro, então, ou seja, estaria referência ao Messias, mas aqui não. Fica Aqui está falando ambíguo, né? do Fica povo de um confuso. príncipe que haveria de vir, né, destruiria a cidade, o santuário, e seu fim seria a comunicação. Ou seja, esse príncipe vai ter um fim. É o bebê meu chorando aqui. Então, ele está falando que esse príncipe vai ter um fim. Olha, e haverá guerra até o fim. Ou seja, será o seu fim. Fim de quem? Fim do príncipe. Então, se você tira o príncipe da Aqui gera. interpretação, você vai jogar para quem? Então, quem que vai ser destruído? De que fim que vai estar falando? O fim aí está falando o fim do príncipe. Então, esse príncipe não pode ter, se for Jesus, não pode ter fim. Que príncipe é esse que vai ter que morrer? Assim, morrer no sentido assim, vai ser aniquilado. Né? É um pouco ambíguo, né, pastor? Porque aí, e se for o fim do santuário? Tipo assim, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Mas aí não tem como você ligar esse ao santuário, porque a primeira parte que está antes da vírgula é e o povo do príncipe. Né? Então, a referência principal do texto é o príncipe, não é a cidade santuário. A cidade santuário é secundário, é só uma causa do efeito, não é o principal do texto. Entende? Você não pode associar isso aí à cidade santuário, tem que associar isso aí ao príncipe. Agora, a ideia aqui, ó, e ele firmará uma aliança com muitos. Ele quem? O príncipe. Por uma semana. O príncipe. Tá falando dele. Quando começa a falar dele, o Messias foi cortado, ponto, encerrou o assunto. Aí já começa a falar do príncipe. Tudo daí para baixo tá falando do príncipe. O que ele vai fazer. Isaías, pode mandar pergunta áudio pelo WhatsApp? Pergunta áudio ao evangelista aí, ó. Cadê? Não dá no celular. Deixa eu ver se dá para... Ele deve ter me mandado aqui. Você me mandou alguma pergunta, Flávio? Cadê? Esse trechinho é tão... Qual pergunta? É um texto, só que se você pegar os originais da Septuaginta, ou até no hebraico, você pegar no hebraico, você vai ver que o termo de interpretação é o príncipe. Esse príncipe não é Jesus. Jesus aí é Messias, é o Messias. O termo para Jesus é o Machia. O termo para príncipe aí é o príncipe que vai se opor ao Machia, é o anti-Machia. Então, você não pode ligar esse príncipe ao Jesus. Porque primeiro que ele vai ser destruído, né? Tá? O fim dele vai ter um fim. O fim dele vai ser como inundação. Né? E ele vai ter algumas coisas que ele vai fazer, ele vai destruir, né, a cidade santa, vai destruir o santuário. Jesus profetiza que essa destruição ia acontecer. Não foi Jesus que destruiu, né? Assim, até o pessoal fala porque Jesus fala assim, olha, eu destruí esse templo em 3 dias reedificarei, porque foi uma das coisas que acusaram Jesus, né? Mas ali não está falando do templo de pedra, ele está falando do templo que era o corpo dele. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se usar esse texto para argumentar isso, você está tirando um texto fora do contexto. Aí ele fala aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Exatamente. E que semana é essa? É a semana que está faltando. Ele está falando exatamente da última semana. Então essa profecia toda se refere à última semana. Aí vem outras divergências, né? Se essa semana que ele está se referindo aí já começa ali, na época da destruição do templo, não creio que não, que essa semana aí, ela aconteceu algo no passado, que foi essa destruição, que vai se repetir no futuro, que é essa guerra futura que vai haver de novo, entende? Vai acontecer de novo, tá? Eu vou colocar aqui a pergunta do irmão Flávio aqui, do evangelista, ver se dá para ouvir, se o pessoal dá para ouvir aí. Boa noite, Isaías, pastor Max. A minha pergunta é o seguinte, Daniel capítulo 9, versículo 24, diz que são 70 semanas determinadas para acontecer tudo aquilo ali, inclusive a expiação. Eu entendo como contínuos. Por que você não entende que são contínuos? E a outra pergunta é o seguinte, são 7 semanas para reedificar a cidade,
depois mais 62 semanas até o Messias, e a profecia diz que 7 mais 62, das 69, depois da 69ª, é que o Messias é cortado. Depois, não na 69ª e nem na 62ª, como você disse. Leia o texto novamente ali. E a pergunta que não quer calar: quem tem poder de quitar sacrifício, expiar pecados, o Messias ou o anticristo? Deu para ouvir? Deu para ouvir, estou tentando entender o raciocínio dele. Eu entendi assim, que ele entende que as 70 semanas, elas são determinadas para acontecer tudo isso aqui, ó. Tudo. 70 semanas são determinadas sobre o seu povo. Sim, eu entendi aqui, que ele crê que essas 70 semanas se cumpriram, que esse príncipe aí é o Messias, né? Que eu acho que ele está falando é isso, né? Que esse príncipe é Jesus, que até ele o entende aqui que eu ainda não entendi cessar o sacrifício e a oblação seria quitar, né? Seria algo no sentido de agora não tem mais, sei lá, quitar, né? Sim, mas olha só. No ano 70, existia sacrifício ainda. Até o ano 70, antes do general Tito invadir, eles sacrificavam lá no templo. É normal, tinha oblação, sacrifício, mesmo depois do Messias. Jesus morreu, o sacrifício não parou, não. Porque eles não criam no Messias. Eles não criam. Quer dizer, o sacrifício e a oblação continuou. Os judeus continuaram com essa mesma prática. Tanto que, lá no livro de Atos, relata Paulo indo lá para as festas de Jerusalém, para celebrar lá a Páscoa, continuou matando o cordeiro, continuou as mesmas práticas de Jerusalém. Isso não mudou. O fato de Jesus vir e nós acreditarmos como igreja, muitos judeus rejeitaram, esse sacrifício, essas oblações, elas continuaram, elas não pararam. 70 anos depois de Jesus ainda tinha sacrifício e oblação. Só parou depois da destruição do templo. Quando o templo foi destruído completamente, aí sim cessou o sacrifício. Nunca mais. Foi só nesse momento. Isso foi 70 anos depois de Jesus. Então, como que foi isso? Entende? É óbvio que eu estou entendendo o olhar dele, ele está olhando como um cristão. Só que ele tem que olhar como um judeu. Essa profecia não é para cristão, essa profecia é para judeu. Cadê a igreja aí? Não tem igreja aí. Entende? Essa profecia é uma profecia para o povo judaico, para o povo judeu. Então, eu pegar esse texto aí e querer encaixar a igreja aí, sai completamente fora do contexto. Eu acho que é isso que ele está querendo fazer. Eu acho, né, que ele está entendendo é isso. E eu não culpo ele, não, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso também. Também cheguei a interpretar o texto assim, depois que eu analisei melhor o texto, no hebraico, nas outras línguas, e vi que se tratava de uma profecia para os judeus, que a igreja não está inclusa aí, né? Eu passei a ver diferente. Porque aí eu comecei a entender. Sim, aí ele vai falar que perder valor, sua oferta, sacrifício. Eu sugiro a vocês assim um debate especificamente sobre Daniel 9, 26 e 27, né? Que começa aqui a fala do anjo, do 24 até o 27. Sugiro a vocês fazer um debate aqui para apresentar as duas opiniões, né? De uma maneira... Vai ser um debate assim, mas de opinião mesmo, né? Porque é uma forma dele interpretar o texto que não, mas tem ele direito de fazer. Ele tem direito. E eu tenho o direito de discordar. Com certeza. Só que tem um detalhe. O evangelista Flávio, ele crê de fato que a interpretação dele é a correta. Entendeu? Todo mundo crê nisso. Por exemplo, o Nathan Rufino. Nathan Rufino, que a gente concorda em muita coisa, com essa questão da linhagem e tal. Ele escreveu um livro sobre pré-tribulacionismo. E ele defende, né, com muita veracidade, com muita propriedade bíblica, o pré-tribulacionismo. E eu defendo o pós-tribulacionismo, mas mesmo dentro da visão dele. Né? Ou seja, nós temos uma visão parecida em uma parte e na outra nós destoamos completamente. Entende? Precisa ver dentro de escatologia. Porque ele vê de uma forma e eu vejo de outra. E ele defende com muita propriedade aquilo, mas não me convenceu.
O pastor Rufino, ele diz que a apostasia, né, de Tessalonicenses lá é o afastamento da igreja para arrebatamento. Pois é, essa Apostasia, o linhagem aí, exatamente. afastamento. Não, eu entendo o que ele está falando, porque o que ele está defendendo é a mesma coisa que o Natan Rufino defende. Nessa parte aí, ele está igual o Rufino, eles pensam igual. E ele está divergindo, por exemplo, do Natan Rufino na questão dessa parte aí que mostra, né, que não é Messias, aquela parte do príncipe já. Então, ele Mas estou. o Natan Rufino não é dispensacionalista, não? Não, assim, Porque... mas não é igual aos outros, ele é diferente. Ah, tá. Porque geralmente a linha dispensacionalista acredita que a última semana ela fica para depois. Realmente não se cumpriu e fica. Sim, ele futurista. A dispensação que o pessoal fala são as eras da igreja, né? Que teve ali, Apocalipse 2 e 3, mais fala disso. Que cada igreja daquela aponta para uma dispensação da igreja. Por isso que fala dispensacionalista, por causa daquela interpretação de Apocalipse 2 e 3. Basicamente, essa que é a diferença. Mas, sim, o Natan crê nesse pré-tribulacionismo dessa forma, né? Dessa forma que você está falando aí. Que parece um pouco com o que o evangelista Flávio está defendendo aqui, uma parte. Já na outra, ele discorda. Ó, para você ver, né? Eu, o Natan e o evangelista. Eu e o Natan pensa igual em duas partes aqui. Ele pensa igual o Natan em outra parte. E eu já penso diferente dele e do Natan em outra. É complicadíssimo. Porque, olha, você vê, e são argumentos fortes e bíblicos. Né? E é óbvio que alguns vão para o lado da interpretação, né? Interpretar a palavra apostasia, ele acabou de citar aí, uma parte que, inclusive, o Natan defende, que é esse afastamento da igreja e tal. É exatamente isso aí, né? Eu lembro, eu já vi uns vídeos dele. O canal do Evangelista Flávio. Debate Daniel 9, 24 a 27 seria muito bom. Então, pastor, o senhor aceita um debate aí, você, Flávio, aqui no canal? Não aceito, não tem problema nenhum. É algo que... Com regras, tudo... vai apresentar um ponto de vista e eu vou apresentar o meu. Pelo menos um debate desse... Seria quase uma conversa. Isso, um debate desse seria legal para mostrar para as pessoas, né, as duas linhas de pensamento, interpretação referente a Daniel, né? É claro. Aí, então, eu vou... As pessoas vão ouvir e vão, né, ver qual que é aquela que acha mais plausível, né? Que acha que deve ser mais próximo daquilo que ela acredita. Então, eu vou organizar esse debate no WhatsApp, eu faço um grupo aí, nós três, e a gente vê uma data e a gente faz aqui esse debate. Vai ser muito bom. Eu quero mediar esse debate, eu quero aprender com vocês. Ai, meu Deus. Vocês já debateram lá no canal do Bruno, né? Agora mas o tema era outro. O tema era mais complexo. Mais polêmico, muito mais polêmico. Esse escatológico é mais light, porque é um tema que você pode divergir. Tipo assim, né? Tem interpretação diferente, fazer o quê? Né? Tem direito de divergir. Dá para fazer. Entendi, dá para fazer, né? Tranquilo. A Sandra Batistella está aqui, ó, no canal. Não vou perder, hein? Seja muito bem-vinda, Sandra. Depois eu vou repostar o vídeo no meu canal, hein? Não, com certeza, tá liberado. Pode imediatamente baixar e postar lá. Fica aí de lembrança aí a live, tá? Então, isso. E só para a gente já caminhando para o final, né? Que o pastor já é tarde, né? E a marca da besta, pastor? Como é que fica? Então, a marca da besta é uma das partes mais fortes que eu acho que corrobora com a visão que eu tenho do Islã. Por quê? Porque, inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui, tá ali, depois eu vou pegar ela. Acho que eu já até mostrei ela aqui um dia que a gente teve debate, é uma das Bíblias que eu uso aqui. No final dela, tem o código ali, né, que é usado, que foi traduzido como... Primeiro foi traduzido como 614, depois, se não me engano, 654, depois que virou 666, tá? Que é o que é o Xi Sigma, né? O Xi Sigma, que é o código ali. Então, eu tenho uma parte interessante nesse texto aí,
que fala sobre a questão da marca da besta, que é exatamente a marca, que é o charagma, significa uma marca exterior, algo visível ao olho, tá? Usada também como se fosse para marcar o gado, né? Mas não quer dizer marcar o gado, literalmente, né? Assim, né? Mas ali a palavra charagma é algo visível, quer dizer, que dá para você ver exteriormente. Não é algo como subcutâneo, algo escondido, né? A palavra charagma é exterior, é algo que é visível ao olho nu, né? Então o pessoal acha que seria um chip. O chip é escondido, não dá para você ver ele sobre a pele. Porque a palavra charagma é exterior, é marcado por fora. Então, começa por aí. Bom, o Islã possui uma marca, um charagma, uma marca própria dele? Possui. Agora, com a invasão, com a retomada do Afeganistão, você viu bem isso estampado para todo lado, né? Eles usam bandanas com a marca na testa e na mão direita. Exatamente como a Bíblia diz. Eles usam bandanas na testa e com a mão direita. E o que é que está escrito nas bandanas? A confissão de fé do Islã. Bismillah. Se você pegar o Bismillah e colocar do lado da versão grega da Vulgata, né, da versão grega do Códice do Vaticano, você vai ver que o Bismillah em árabe é exatamente aquilo que João viu, né? Que ele traduziu o Xi Sigma, que ele fez aquele desenho que, né, ficou ali, que é o Bismillah em árabe. É exatamente a mesma figura, o mesmo desenho do Xi Sigma com Bismillah em árabe. Ou seja, aquela marca que é colocada sobre... Aí, ó. Essa é a foto da minha Bíblia que eu mandei, ué? Agora você conseguiu ela. O Marcos Paludo mandou aqui no WhatsApp. Ah, eu mandei pro Marcos. O Marcos. Aí, ó. O de cima é o Bismillah. E o do lado é o que está escrito no Codex, que é o texto mais antigo do Vaticano. Vê se não é a mesma coisa. Xi Sigma, Bismillah. Exatamente a mesma coisa que você vai encontrar nas bandanas, nas bandeiras, nos filactérios dos braços direitos dele, na testa, é exatamente essa marca aí, ó, que eles carregam, que é a confissão de fé deles. Entende? E olha que interessante. Aí o texto diz assim, quem tem entendimento, calcule. Aí vem outra parte do texto. A palavra calcule, aritmos, pode ser também contar, não de calcular. Não sei se você está entendendo. O mais correto do texto não seria calcular, mas seria contar. Contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entende? Conte a multidão de um homem que está ali. Ou seja, que vai seguir um líder. O texto, basicamente, o correto do texto seria interpretar ele dessa forma. Não é calcule, mas sim conte, que é a mesma palavra, aritmos. Tanto uma quanto a outra estariam corretas. Entende? Então, é correto colocar, em vez de calcule, conte o número dessa multidão. Entende? Que vem em nome de Alá. Exatamente, assim, que vem em nome de um homem, uma multidão de um homem que vem com um número, que vem com esse, número não, com esse código, que vem em código. Ou seja, entenda o código, quem tem sabedoria entenda. O texto é perfeito, esse texto é perfeito, mas encaixa igual a luva. Entende? Interessante, pastor Marcos, interessante. O Flávio aqui, ó, muito obrigado aí, Flávio, pelo superchat mais uma vez. Marcos, consegue uma bateria e carregador para durar? É porque ele quer fazer um debate com o Max. Eu sei. Só que a bateria do Max não dura. É porque o meu celular, ele dura 2 horas, né? Que é um tempo bom. Eu ainda tenho aqui 15 minutos de live. Ele dura já 2 vamos horas. terminar. Só que para me pegar, eu tenho que pegar meu carregador dentro do carro. Eu não tiro porque eu uso para trabalhar. E se eu tiro lá, eu já perdi isso aqui. Eu esqueço, some aqui, as meninas pegam, quebra, estraga. Aí, e é caro, né? Você fazer uma vaquinha e comprar um outro. Isso aqui é caro, rapaz. Isso é iPhone. O cabo disso aqui custa 40 euros, pô. Até 300 reais, 200 reais. Assim. Aí eu deixo meu telefone carregado, que dura 2 horas, certinho. Caramba. Não tem como botar ele carregando, você com ele carregando.
Ah, com ele. Então, para eu trazer, eu tenho que pegar meu cabo lá no carro. Fica lá embaixo lá. Nossa, minha mulher que não deixa. Aí a minha mulher disse que é ela que não deixa, porque ela só libera 2 horas. Tá bom. Tá Isso certo. de mim, ela tá aqui, ó. Libera meu marido. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Bom, então é isso. Acho que já falamos, foi basicamente, né, de uma base Pode legal deixar a isso. o restante pro debate, né? Isso aí, para o debate. Bom, se inscreva no canal do pastor. Qual o nome do canal mesmo? Calma aí. Eu sou Escatologia inscrito e lá. ciência de verdade. Escatologia e ciência de verdade. Põe aí na tela aí, pessoal. Vou botar. A Silvana colocou já o link aí, né? Ah, colocou? Ah, legal. Mas eu vou mostrar aqui pro pessoal. Eu sou inscrito lá. Pois é, ué. Tá aí. Aqui, ó. Um vídeo legal hoje. Eu soltei um vídeo lá hoje falando quanto tempo nos resta. Dentro da Bíblia. Peguei ele de Gênesis e tal, muito legal. Aí tá aí, ó. Inscreva-se no canal do pastor Max Fabrício. Escatologia e ciência de verdade. Gravei esse vídeo hoje, inclusive estou com a mesma blusa de frio. Tem uma parte aqui que começa a contagem, né? Eu vi. Cadê? É, Aqui, ó. contagem de dias. Então começa lá em Gênesis e a gente vai até chegar em Jesus. Ó, 6.000 antes de Cristo, vai contando. É. Adão 130. É. 7. Eu fui explicando sobre as datas aí até chegar. 105, as datas bíblicas. Então vão lá, assistam esse vídeo lá, hein, pessoal. Aí soma todas essas datas, vai começar aí a cronologia bíblica. Aí, ó, tá lá. É interessante. É isso aí. Valeu. Botei só para o pessoal ver aqui, mas eles vão ter que assistir no seu canal, que aí é melhor, né? E se inscrevam lá, pessoal. O link está aí no chat. Aqui. Ah, não. Isso aí. Suas considerações finais, Max. Suas considerações finais para a gente terminar aqui. A minha consideração final é para quem estuda a escatologia, não bata o martelo. Deixe sempre, né, seu coração aberto para entender ou ver de uma forma diferente, talvez algo que você não tenha visto no texto e considerar aquilo, né? Então, por isso que eu já estudei todas as visões, entendi todas elas, não fecho com nenhuma, por quê? Porque eu aceito todas, porque eu sei que todas elas têm alguma coisa de boa, de interessante, que corrobora para algo bom dentro da compreensão escatológica, mas todas elas têm pontos falhos, né, que precisam ser reavaliados. Basicamente é isso. Então, analise todas as coisas, pondere, estude todas elas e não bata o martelo para falar que sua visão é a certa. Isso é complicado. Tá certo, então. Então, muito obrigado, pastor Márcio, por ter aceitado o convite aqui de vir no canal. Eu vou organizar esse debate entre você e o evangelista Flávio no WhatsApp, e a gente vai ver uma data legal e vamos voltar aqui no canal para a gente, né, fazer esse debate aí. Então, estou te liberando, muito obrigado por tudo. Eu vou me despedir aqui do chat, falar a programação, e depois a gente troca uma ideia, tá certo? Bem. Então, uma boa noite aí. Valeu. Tchau. Bom, pessoal, então essa foi a entrevista com o pastor Max. Espero que tenha gostado. Então, amanhã eu estarei aqui com... Deixa eu ver quem é que está na programação. Quinta-feira, dia 9. Quem é que está na programação amanhã? Eu coloquei lá na aba da comunidade. Amanhã estarei com
Roberto Fonseca, do canal Terra Plena. Isso aí. Ele vai vir falar, dar continuidade ao que ele falou na outra live, na verdade, né? Vai falar sobre o formato da Terra a partir de figuras geométricas. Então, espero que você esteja aqui comigo amanhã, às 20 horas. Amanhã a live será às 20 horas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. O canal agora vai ter muita coisa interessante. Muita coisa aí para atrair vocês, para muito conteúdo interessante para todos, tá bom? Eu pretendo promover debates, assim como esse aqui, que já vai ser marcado para ser realizado aqui no canal. Então, espero que vocês estejam comigo aqui, convide bastante pessoas, compartilhem, já anunciem, peçam para se inscrever no canal, porque tem muita coisa legal aí para vir, né, para todos vocês. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui comigo, e valeu, até a próxima.